agora vamos falar de economia, da Covid-19. Uma boa tarde ao governador Ronaldo Caiado e ao Maicon Leão. Olá, Maicon. Olá, Luciana, boa tarde para vocês. Para quem está em casa, a gente fala direto aqui do Palácio das Esmeraldas. Como você bem adiantou, ao meu lado está o governador Ronaldo Caiado. Só para explicar, porque nós estamos de máscara, uma distância assim segura de 2 metros, né, governador? E até para melhorar a nossa comunicação, evitar que tenha algum ruído, alguma interferência. Governador, a gente começa falando justamente dessa questão do isolamento. Nas ruas, a gente tem sentido que tem mais pessoas andando, circulando, principalmente no interior. Existe aí uma possibilidade do governo restringir novamente esse comércio, indústria, circulação? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, nas últimas horas, aumentou muito a nossa preocupação. O decreto nosso foi um decreto muito bem elaborado, com toda a consistência técnica e científica, mas infelizmente, tá certo? Como é uma decisão que não depende apenas do governo, porque o Supremo Tribunal Federal conferiu também direitos aos municípios, o que nós estamos assistindo é uma disputa entre alguns prefeitos para saber quem libera mais do que o outro. E com isso é algo que realmente traz a nós uma preocupação maior. Vou solicitar uma reunião ainda hoje, no final da tarde, com todos os presidentes de poderes, tá certo? Para que a gente possa avaliar aquilo que nós chamamos do isolamento social. Goiás chegou a 66,4% de isolamento social e teve uma queda enorme, vertiginosa, que coloca em risco todo o nosso trabalho. Goiás cai hoje para 42,5%, ou seja, quase que não tem isolamento social algum. Isto aí é importante que as pessoas entendam que estão destruindo tudo o que nós fizemos em 40 dias. E a liberação do nosso decreto não autoriza e não libera para que haja esse nível de mobilização, tá certo, das pessoas. Então, como tal, é algo que realmente passa a ser de um risco altíssimo. As pessoas vão mobilizar mais, vai ter um número maior, o Estado não terá essa capacidade de absorver esses pacientes com a síndrome respiratória aguda e, ao mesmo tempo, a autoridade do município vai dizer, olha, eu sinto muito, adoeceu, mas para isso o prefeito tem que seguir regras pré-determinadas, como todo um calendário estipulado de um plano de contingência, de uma análise epidemiológica, da responsabilização do prefeito para que possa abrir mais o comércio ou a mobilização na sua cidade. O que não pode é cada um querer abrir mais e, ao mesmo tempo, as pessoas quererem fazer com que quem é responsável pela saúde é apenas o governo do estado de Goiás. Nós não temos leitos suficientes. E vocês sabem, mesmo o hospital de Águas Lindas, que será entregue a nós pelo governo federal, não tem respirador e nem monitor, só tem oxigênio. Certo? Nos hospitais de Lusiânia, São Luís de Montes Belos, de Jataí, de Formosa, de Itumbiara, todos que foram estadualizados, poucos têm 2 ou 3 ou 4 respiradores, certo? Então, quer dizer, nós dependemos hoje para suprir o que nós já encampamos, no mínimo, tá certo? Mais 400 leitos de UTI e mais 250 monitores, 250 respiradores. Então, gente, eu peço, por favor, realmente, esse índice agora de isolamento social caindo a 42% é a vida normal. Então, as pessoas estão achando que é a vida normal. Olha, prestem atenção o que está ocorrendo em Manaus, em Fortaleza, Rio de Janeiro, o que está ocorrendo em São Paulo, e vamos ter responsabilidade neste momento. Eu peço a todos que entendam que nós estamos aí discutindo vidas, certo? E não vamos ser egoístas neste momento. Acho que é fundamental nós refletirmos e espero ter a retração desse movimento que está realmente absurdo
e que realmente estamos perdendo tudo que construímos em 40 dias. Governador, para que essa flexibilização acontecesse de uma forma segura, a gente precisava que esses casos viessem diminuindo, mas com as pessoas saindo mais, acontece mais a chance de contaminação. E como que funciona para fazer esse acompanhamento? Como está a questão da aquisição de testes rápidos? Goiás vai ter testes rápidos? Eu lembro que na última entrevista nossa a gente conversou sobre a questão da confiabilidade desses testes. Apareceram novos laboratórios que apresentam uma confiabilidade maior? Como que nós estamos nesse momento? Não, olha, nós precisamos ser bem claros. Teste rápido, em primeiro lugar, ele dá um percentual altíssimo de falso negativo. Em segundo lugar, tá certo, nenhum país do mundo que tem uma capacidade muito maior econômica, financeira, não tem a situação territorial, extensão territorial que tem o Brasil, eles não conseguem. Então não adianta nós estarmos caminhando para um lado que a única que funciona é o isolamento social neste momento e a saída gradual, mas não nessa proporção, de sair de 66% para 42%, tá certo? Então todo mundo voltou para as ruas. Pois é, governador, falando desse movimento, a gente mostrou, inclusive hoje, ontem no Jornal do Meio-Dia, o transporte coletivo. Acho que o senhor tem percebido que tem muita gente, apesar do transporte, a polícia está ajudando a contribuir para que somente pessoas sentadas circulem dentro dos ônibus, a gente vê imagens assim, nas plataformas de gente tumultuada mesmo, assim, um espaço de menos de 1 metro, 3, 4 pessoas por 1 metro. O que é que o governo deve fazer em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, é impossível que as pessoas esperem que se não tivermos, tá certo, a compreensão das pessoas e se nós não tivermos por parte das empresas que estão autorizadas a abrir, porque não foi autorizado, eu não conheço nenhuma mineradora dentro de Goiânia, certo? Pode ter a parte de construção civil que as empresas ficaram de fazer o próprio transporte, mas não é possível que cabeleireiro, que lava-jato e que ótica tenham aumentado tanto assim. Não tem uma lógica. Onde é que está isso? Onde é que tem de cabeleireiro, de ótica e de lava-jato que possa produzir esse aumento enorme? Então, é algo que nós precisamos de avaliar e mostrar para as pessoas que não adianta, porque se ele não tiver essa consciência, se o local que ele vai trabalhar também não teve, e nós já determinamos no decreto, que tem um escalonamento de horário de entrada, para as pessoas viajarem sentadas, como se deve ser, porque quem está em cima no ônibus, no corredor, está falando para baixo e está jogando gotícula na pessoa que está embaixo. Quer dizer, o nível de contaminação é altíssimo. Tá certo? Às vezes, mesmo a pessoa estando de máscara, se pingar na testa dele e passar a mão, amanhã se ele levar na boca, ele vai estar contaminando. Então, gente, nós temos que entender que diante de momentos como esse, não queiram achar que a vida pode voltar ao normal. A vida tem que ser dentro de regras, prudência e cada vez mais de cooperação. Porque o Estado, ele tem uma capacidade, mas limitada. Se o cidadão não vestir isso e não sentir essa responsabilidade, isso eu faço um exemplo claro para vocês. Vocês veem, tem a França, tem a Espanha, tem a Itália, todos caindo, tá certo? E tem a Alemanha, que está lá tranquilo, está até ofertando leite para os outros países. Então, por quê? Porque eles estão seguindo à risca as coisas. Por que nós vamos querer transformar amanhã Goiás na situação que está o Amazonas, que está o Amapá, que está o Ceará, que está São Paulo e Rio de Janeiro? Para que isso? Se nós construímos tão bem esses 40 dias, vamos ter mais paciência, gente. Vamos atravessar isso sem que a gente tenha esse número exponencial de óbitos. Para que isso? É um pedido que eu faço encarecidamente. Neste momento, sinceramente, eu estou preocupado com aquilo que me chega de informações, porque nós estamos monitorando dia a dia, região por região, e é inaceitável o que está ocorrendo neste momento, com as pessoas voltando às atividades, sem ter a consciência da gravidade desse vírus, ter a gravidade do vírus. As pessoas estão brincando com a vida. Não adianta esperar só que o governo faça parte dele se nós, no dia a dia, não fizermos a nossa, né? Lógico. Governador, vamos falar agora de conta de água, de Saneago. Como que fica para as pessoas que já estão em dívida, que não vão conseguir pagar a conta daqui para frente? Como que vai funcionar? Bom, a Saneago vai apresentar um plano. A Saneago não vai cortar a água. A Saneago vai apresentar, tão logo a gente saia da situação da pandemia, vai apresentar uma proposta de alongamento do perfil da dívida e também um pagamento proporcional à sua capacidade de quitar esse compromisso. Agora, o pedido que eu faço é que quem pode pagar, por favor, que pague.
Porque senão, o que acontece? Uma empresa que só tem essa fonte de receita, se ela não tiver, como é que ela vai fornecer água para 246 municípios se ela tem também toda uma folha de servidores, de trabalhadores, de funcionários que ela tem que quitar e todos os compromissos também dos insumos que ela tem que comprar. Então, esse é o pedido que faço em contrapartida. Então, não realmente usem essa prerrogativa se você pode fazer esse pagamento à Saneago. É toda uma cadeia que depende de todo mundo, né? Exato. Governador, essas empresas que recebem incentivo do governo estadual, o que é que prevê se elas demitirem algum funcionário? O que é que deve acontecer com elas, com essas empresas? Isso aí foi um decreto que baixei ontem, já está publicado no Diário Oficial. E nós temos aquilo que é definido pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e por nós, como sendo grupo de risco. Grupo de risco são aqueles que estão acima de 60 anos ou, se não, que têm doenças ou comorbidades que podem comprometer a pessoa caso ele tenha a contaminação com o vírus. Então, é chamado grupo de risco. Se essas pessoas forem demitidas com essas empresas, tá certo, que recebem incentivos fiscais do governo federal, a Secretaria, eu já determinei por decreto, a Secretaria vai formalizar as penalizações, chegando até ao cancelamento definitivo dos incentivos fiscais dessa empresa, caso haja uma demissão das pessoas que estão ou que compõem esse grupo de risco. Oi, Jordevar. Eu queria a opinião do governador sobre a saída do ministro Sérgio Moro. Pois é, governador, o Jordevar está falando ali no estúdio. Hoje tem uma bomba que não tem como a gente fugir desse assunto. Agora há pouco, em entrevista coletiva, o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou a sua demissão. E entre os assuntos, ele acabou justificando que a demissão do diretor-geral da Polícia Federal foi a causa desse pedido para deixar o ministério. Como que o senhor avalia essa saída do Sérgio Moro? O que isso representa para o país? Bom, primeiro que eu lamento a saída do ministro Sérgio Moro, porque todos nós reconhecemos nele uma pessoa que se tornou um símbolo no combate à corrupção e, indiscutivelmente, isso aí, num momento como esse que nós já estamos atravessando de uma pandemia, é lógico que eu torci para que não acontecesse. Mas essa é uma decisão de foro pessoal do presidente da República, mas a minha posição é realmente de lamentar a saída do ministro Sérgio Moro. Governador, obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Só para complementar a informação sobre essa saída do ministro Sérgio Moro, depois de 1 ano e 4 meses no Ministério da Justiça, durante a coletiva, ele justificou que esse pedido para deixar o Ministério foi justamente por causa dessa demissão do diretor-geral da Polícia Federal, que entre as justificativas do presidente foi que ele justificou que o presidente está fazendo essa troca por querer ter acesso a informações da inteligência da Polícia Federal. Eu volto com vocês aí no estúdio. Jordevar, Luciana. Obrigado ao governador Ronaldo Caiado, obrigado a você, Maicon.